Fala, pessoal! Estamos aqui de volta, né, com o nosso curso e agora nós vamos para a última parte da nossa aula 3.2, tá? Essa aqui é a parte 4 da aula. Nós vamos encerrar o estudo do princípio da função social dos contratos, tá bom? É um princípio longo, né? Veja você quantas informações. Então, realmente, se eu concentrasse tudo num único vídeo, penso que ficaria muito longo e muito maçante também, tá? Mas estamos quase terminando, eu vou iniciar o compartilhamento. Então, vamos lá. Princípio da função social dos contratos. Vamos agora para o último tópico, né? 3.2.5, análise do artigo 2035, parágrafo único do Código Civil. Esse dispositivo, apesar dele estar lá na frente do código, ele tem tudo a ver com o tema que nós estamos estudando. Repare, ele diz: nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, tais como os estabelecidos por este código, para assegurar a função social da propriedade e dos contratos. Ou seja, o dispositivo está intimamente ligado ao princípio da função social dos contratos. Então, por isso que esse dispositivo ele vai ser objeto aqui do nosso tópico, né? Apesar dele estar posicionado geograficamente, topograficamente, lá no final do código, tá? Mas tem tudo a ver. E aí, o que esse dispositivo ele fala, né? O que a gente pode extrair de importante desse dispositivo? Bom, o Flávio Tartucci fala assim, ó, tem 3 coisas importantes que você precisa saber sobre esse dispositivo, tá? E que, evidentemente, estão umbilicalmente ligados ao princípio da função social dos contratos, que é o tema da nossa aula. O primeiro ponto que a gente precisa deixar consignado é que a lei, o código, deixa claro que o princípio da função social é matéria de ordem pública. O princípio da função social dos contratos é matéria de ordem pública. E o que isso significa? Significa, por exemplo, e aqui nós temos uma repercussão até mesmo de cunho processual, que ela pode ser conhecida de ofício pelo magistrado. Ela pode ser reconhecida de ofício pelo juiz. Então, se o juiz verifica ali no curso do processo uma violação ao princípio da função social, ele pode conhecê-la de ofício, ou seja, independentemente de qualquer tipo de alegação por uma das partes, né? E aí nós temos um problema, porque nós temos uma súmula do STJ muito criticada pela doutrina, e criticada com razão, que é a súmula 381 do STJ. Essa súmula é uma súmula problemática, tá? Que é aquela súmula que fala, que proíbe que juízes reconheçam de ofício a abusividade em contratos bancários, né? Então, o que acontece? No âmbito dos contratos bancários, os juízes não podem reconhecer de ofício a abusividade, né, de cláusulas. Então, isso é um problema, porque essa súmula viola o princípio que nós estamos estudando. Porque, se como eu acabei de mostrar para vocês, esse princípio é matéria de ordem pública, então ele pode ser reconhecido de ofício pelo juiz. Então, essa súmula 381 é problemática, sem sombra de dúvida, e viola, dentre outros pontos, a função social. Tá bom? Segundo tópico que se destaca é que esse dispositivo ele dá corpo constitucional à função social dos contratos. Então, nós podemos afirmar com tranquilidade que a função social dos contratos ela tem sim uma base constitucional, porque o dispositivo coloca
a função social dos contratos do lado da função social da propriedade, né? Então, a função social dos contratos tem, sim, índole constitucional, tem base constitucional. Até porque a função social dos contratos está baseada na proteção da dignidade da pessoa humana, artigo 1º, inciso 3 da Constituição, e também está baseada na solidariedade social, artigo 3º, inciso 1, também da Constituição. Ok? Então, muito importante esse detalhamento no sentido de que a função social dos contratos tem corpo constitucional, tem base constitucional. Ok? E, por fim, terceiro ponto, esse extremamente importante, o dispositivo permite que a função social dos contratos seja aplicada a um contrato que foi celebrado sob a égide do Código Civil anterior, do revogado Código de 16, né? Mas esse contrato ainda gera efeitos no atual código, no Código de 2002. Então, imagine que eu celebrei um contrato na década de 90, por exemplo, estava sob a égide do Código Civil de 16, mas esse contrato ainda gera efeitos, né? Esse contrato ainda gera efeitos até os dias de hoje, tá? Portanto, ainda gera efeitos no atual Código Civil. Então, a função social dos contratos pode ser aplicada a este contrato que foi celebrado lá atrás. É o que a doutrina resolveu chamar de retroatividade motivada ou justificada. Isso aqui é importante, esse ponto é muito importante, pessoal. Então, mas eu não aplico a função social a um contrato antigo desses, porque no Código Civil de 16, né, era outra história. Não tem problema, não. Se o contrato foi celebrado sob a vigência do Código de 16, mas ainda gera efeitos no Código atual, nos dias de hoje, né, eu posso aplicar, sim, a função social dos contratos a ele. Vai haver uma retroatividade, sem sombra de dúvidas, que é o que a doutrina resolveu apelidar de retroatividade motivada ou justificada, né? Professor, existe alguma inconstitucionalidade nesse dispositivo em questão, nesse dispositivo que nós estamos estudando? Diz a doutrina que não. Diz a doutrina que não. E pelo menos até o presente momento não temos nenhuma decisão dos tribunais nesse sentido. Então não se vislumbra inconstitucionalidade nesse dispositivo, primeiro, né, porque normas de ordem pública podem retroagir. Normas de ordem pública podem retroagir. Não tem problema. Tá? Não tem problema. Então, e ademais, o próprio legislador, ele resolveu fazer uma ponderação de valores. E aí, nesse caso, ele acaba por mitigar, ele acaba por abrandar a proteção ao direito adquirido. Então, existe aí, sem sombra de dúvida, uma mitigação nessa proteção ao direito adquirido, em virtude dessa retroatividade da função social, trazida pelo artigo 2035, parágrafo único, ok? Mas, repito, não se vislumbra nenhum tipo de inconstitucionalidade em relação a esse dispositivo, tá bom? Meus amigos, então, com isso, eu encerro o estudo do princípio da função social dos contratos, tá bom? Terminamos, então, o tópico 3.2.5, terminamos o princípio da função social. Próximo vídeo, próxima aula, já partiremos para a análise de um novo princípio contratual, tá bom? Vou interromper aqui o compartilhamento e espero novamente que você tenha gostado, espero que você tenha compreendido aí as informações, tá bom? Mas qualquer dúvida, eu estou à disposição. Dúvidas, críticas, sugestões,
me procura lá no Instagram, Professor Sérgio Alfieri, e manda direct se você está gostando, se tem alguma sugestão ou alguma dúvida, tá bom? E aquele velho pedido, né, de se inscrever no canal, dar like aí no vídeo e ativar as notificações, se você já não fez ainda tudo isso, né, para ajudar a gente a continuar crescendo, tá bom? Forte abraço, até a próxima aula.